Senhor me mostrou uma visão, continuou Amós, com os olhos cheios de uma luz ardente. Vi um cesto de frutas maduras e ouvi a voz do Senhor dizendo: o fim chegou para Israel, não tardarei mais o juízo sobre eles. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que o ouro nos templos. O rei Jeroboão II recostou-se no trono, observando aquele homem simples, um pastor, um cultivador de sicômoros, ousando erguer sua voz contra a grandeza de Israel. Mas Amós não era guiado pelo medo, não era guiado pelo desejo de glória. Ele carregava um peso muito maior. O próprio aviso de Deus. Ele havia visto algo terrível, uma visão tão clara quanto a luz do sol sobre as colinas de Tecoa. Um juízo inevitável, uma sentença que selaria o destino de um reino que se afogava na corrupção, na ganância e na falsa segurança. Mas ninguém acreditou. Nem os sacerdotes, nem os nobres, nem o próprio rei. Eles riram, eles desprezaram, eles rejeitaram a advertência. E, então, o profeta foi expulso. Mas o que Amós viu? Que visão tão horrível o fez desafiar um rei? E, mais importante, o que aconteceu quando o aviso foi ignorado? Junte-se a nós, enquanto exploramos qual foi a visão de Amós, um pastor de ovelhas simples, que Israel se recusou a ouvir, e o pior aconteceu. Amós era um homem comum, sem títulos, sem prestígio, apenas um pastor, apenas um cultivador de sicômoros. Mas naquele dia, algo no ar estava diferente. Amós puxava sua túnica de linho simples contra o corpo magro, enquanto guiava seu pequeno rebanho. Os carneiros pastavam em silêncio. Apenas os sinos pendurados em seus pescoços quebravam a tranquilidade da manhã. Ele sempre gostou desse silêncio. Permitia-lhe pensar, observar, sentir. E nos últimos meses, sentia algo inquietante, como se um peso invisível pressionasse seu peito. A terra ao seu redor parecia mais seca. O povo de Judá falava de tempos difíceis, mas eram as histórias vindas do norte, do reino de Israel, que mais perturbavam Amós. Relatos de luxo, festas e fartura para os ricos, mas também de opressão, corrupção e injustiça. Como podem os sacerdotes permitir isso? Como podem os governantes dormir tranquilos enquanto o pobre geme de fome? Seus pensamentos foram interrompidos por um barulho estranho. O som do vento mudou. Era como um sussurro, um chamado que não vinha de sua mente, mas de algo muito maior. Seu coração acelerou. Os cabelos de sua nuca se arrepiaram e então ouviu uma voz, poderosa como um trovão e ao mesmo tempo suave como um sopro. Levanta-te, Amós, e profetiza contra Israel. Seus joelhos fraquejaram, o cajado escorregou de sua mão. O tempo pareceu parar. Era uma visão, um sonho, ou a própria voz de Deus. Ele tentou responder, mas nenhuma palavra saiu de sua boca. Sua alma ardia, como se um fogo celestial estivesse consumindo cada fibra de seu ser. Ele caiu de joelhos na terra seca, com as mãos tremendo, tentando entender o que acabara de acontecer. Então, imagens começaram a surgir diante de seus olhos. Visões poderosas, vivas, como se estivesse vendo com os próprios olhos o que aconteceria em Israel. Primeiro, viu um imenso campo verdejante, repleto de trigo e cevada, pronto para a colheita. Mas, de repente, uma nuvem de gafanhotos surgiu no horizonte, escurecendo o céu. Eles vinham como uma praga incontrolável, devorando tudo, deixando apenas o solo estéril e seco. Amós gritou horrorizado. Israel estava prestes a perder tudo. A visão mudou. Agora, ele via fogo. Não um fogo comum, mas um fogo que devorava a terra, queimando até os rios e secando os poços. Um calor sufocante tomou conta dele e o desespero cresceu em seu peito. Mas então, a terceira visão veio, a mais terrível de todas. Deus estava diante dele, segurando um prumo, um instrumento usado pelos construtores para medir se um muro estava reto.
Mas quando Deus estendeu o prumo sobre Israel, a nação estava torta, seu povo estava desviado, suas leis corrompidas, sua justiça inclinada para os poderosos e contra os fracos. E então a voz ressoou novamente, desta vez mais forte: Israel será julgado. Eles pensam que eu não vejo? Pensam que seus sacrifícios me agradam, enquanto o pobre é esmagado? Eu trarei juízo sobre esta terra. O coração de Amós batia tão forte que ele achou que fosse desmaiar. Seu corpo suava, sua respiração estava entrecortada, mas no fundo de sua alma, uma certeza nasceu como uma chama inapagável. Deus o havia chamado. Ele, um simples pastor, deveria ser a voz do Altíssimo diante de um povo corrupto. E ali, diante do vento quente das colinas de Tecoa, Amós compreendeu seu destino. Ele partiria para Israel, e não importava quem tentasse impedi-lo. Ele anunciaria a palavra de Deus. A voz de um simples pastor ecoaria como um trovão sobre Samaria. O sol já estava alto quando Amós reuniu tudo o que precisava para sua jornada. Mas o que um pastor precisa para enfrentar reis e sacerdotes corruptos? Apenas sua fé e a certeza de que a palavra do Senhor queimava em seu peito como um fogo inextinguível. Ele pegou seu cajado, vestiu sua túnica surrada e partiu. Tecoa ficou para trás, mas o chamado de Deus o impulsionava para a frente. A estrada até Israel era longa e desafiadora. Amós caminhava sob um calor sufocante, ouvindo apenas o som do vento e de seus próprios passos sobre a terra seca. Mas o que realmente pesava sobre ele não era o cansaço. Era o peso da missão que carregava. Enquanto atravessava as vilas e planícies de Judá, ele via campesinos curvados pelo trabalho, crianças correndo descalças e viúvas lutando para sobreviver. A terra sofria, mas ele sabia que algo muito pior o aguardava em Israel. Dias depois, quando cruzou a fronteira do Reino do Norte, o choque foi imediato. Samaria, a capital de Israel, o símbolo da grandeza do rei Jeroboão II, uma cidade de esplendor e riqueza, mas também de podridão moral e espiritual. Amós parou à beira da estrada e observou. Seus olhos não podiam acreditar no que viam. Os palácios eram imensos, adornados com colunas de marfim e cercados por jardins exuberantes. Mulheres da nobreza, cobertas de joias, riam enquanto servos lhes abanavam. Nas ruas principais, comerciantes trapaceavam sem qualquer pudor, empurrando balanças adulteradas e cobrando valores exorbitantes. Mais adiante, escravos carregavam cargas pesadas sob o sol escaldante, seus rostos marcados pela exaustão. Mendigos imploravam por pão, mas eram ignorados por homens vestidos de linho fino e túnicas bordadas com ouro. O contraste era brutal. Como pode um reino ser tão próspero por fora, mas tão podre por dentro? Amós caminhou mais um pouco e viu algo ainda pior. Os templos estavam cheios de pessoas, mas não de arrependimento. Os sacerdotes de Betel, cidade que abrigava o principal santuário de Israel, lideravam cerimônias luxuosas e ostentavam sacrifícios grandiosos. No altar, bois e cordeiros eram imolados, e os sacerdotes proclamavam bênçãos sobre o povo. Mas Amós via o que estava além das aparências. Era um espetáculo vazio. Os ricos entregavam ofertas, não por temor a Deus, mas para garantir mais riqueza. Os sacerdotes pregavam aquilo que agradava aos ouvidos de quem ofertava. Deus está satisfeito com vocês, diziam. Nada de mal lhes acontecerá. O Senhor vos fez prosperar. Amós sentiu um nó na garganta. A casa de Deus havia se transformado num mercado e a fé numa mercadoria. Ele sabia que precisava falar. Mas como? Quem ouviria um homem sujo da estrada? Ele andou pelas ruas de Samaria, sentindo os olhares de desprezo.
Suas roupas simples, seus pés empoeirados e o olhar afiado incomodavam a todos. Até que ele encontrou seu primeiro público. Num mercado, um grupo de homens ricos ria enquanto negociava a compra de terras e escravos. Suas taças de vinho tilintavam. No ar quente da tarde, eles falavam sobre seus banquetes e sobre os impostos que cobravam dos pobres. Amós se aproximou. Seu coração ardia. Então ele ergueu a voz. Ouçam, senhores de Israel. O Senhor diz: vocês compram o pobre por um par de sandálias e vendem trigo adulterado. Esmagam os necessitados e dizem: quando passará a festa para que possamos vender de novo? Mas eis que o Senhor jurou: nunca esquecerei as suas obras. Amós capítulo 8, versículos 4 ao 7. O riso cessou. O mercado inteiro ficou em silêncio. Todos olharam para ele surpresos. Um comerciante franziu a testa. Quem é você para nos falar assim, homem do campo? Vá cuidar das suas ovelhas. Mas Amós não se intimidou. Ele deu um passo à frente e bradou: vocês se deitam em leitos de marfim e bebem vinho em taças finas, mas desprezam o dia do juízo. O Senhor diz: eis que vem o tempo em que chorareis como quem perdeu um filho único. Amós, capítulo 6, versículos 4 ao 10. Um murmúrio percorreu o mercado. Alguns homens o insultaram, outros se afastaram, incomodados. Mas Amós não ligava. Sua missão havia começado. Naquele dia, a notícia de que um homem estranho e feroz anunciava a destruição de Israel se espalhou rapidamente. Alguns riam, outros se preocupavam. Mas uma coisa era certa: Amós não passaria despercebido. Antes de continuar, pedimos sua colaboração. Inscreva-se no canal e deixe seu like no vídeo para nos abençoar e continuar divulgando essas histórias da Bíblia. Agora seguimos com o aviso ignorado de Amós. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Um homem sem nome, sem título, sem linhagem profética, estava denunciando os ricos e poderosos de Israel. Quem ele pensava que era? Sacerdotes e comerciantes começaram a cochichar. Os líderes da cidade franziram a testa. E, acima de todos, o sumo sacerdote Amazias escutou atentamente os rumores. Amazias, o homem mais influente no templo de Betel, não podia permitir que ninguém ameaçasse a estabilidade do reino. Ele servia ao rei Jeroboão II e sua lealdade estava mais inclinada ao palácio do que ao altar. Quem é esse camponês que ousa falar contra Israel? Ele perguntou a seus auxiliares. Um pastor de Tecoa, sumo sacerdote. Diz que Deus lhe deu palavras de juízo contra nós. Amazias riu. Um pastor, um boiadeiro. Como poderia um homem sujo de poeira e suor falar em nome do Altíssimo? Mas o povo estava ouvindo. Naquele mesmo dia, Amós caminhou até a entrada do templo de Betel. O sol queimava sua pele, mas ele não se importava. Seus pés calejados pisavam firme sobre o chão de pedra. O lugar estava lotado. Sacerdotes vestiam túnicas bordadas com fios de ouro. Homens e mulheres ricos ofereciam sacrifícios pomposos. O ar estava carregado com o aroma de incenso, mas também com a podridão da hipocrisia. Amós observou tudo aquilo e sentiu sua indignação crescer como uma tempestade prestes a desabar. Ele respirou fundo e abriu a boca. Ouçam, sacerdotes, ouçam, príncipes de Israel. Vocês transformaram a casa do Senhor em um covil de engano. Vocês oferecem sacrifícios, mas esmagam o pobre. Erguem altares, mas vendem a justiça como se fosse uma mercadoria. Amós capítulo 5, versículos 10 ao 12. O burburinho cessou. Todos pararam para olhar aquele homem. O que está dizendo? Um dos sacerdotes perguntou indignado. Mas Amós não se calou. Sua voz era forte, impiedosa, cortante como uma espada. O Senhor me mostrou. Israel será julgado. O dia da escuridão vem sobre vós. Vocês que dormem em camas de marfim e bebem vinho em taças finas,
Suas festas serão transformadas em tristeza. Haverá fome na terra, e não fome de pão, mas fome da palavra de Deus. Amós, capítulo 6, versículos 4 ao 7 e capítulo 8, versículos 11 e 12. Os sacerdotes se entreolharam desconcertados. E então Amazias surgiu. O sumo sacerdote avançou com passos firmes, olhando Amós de cima a baixo, como quem despreza um verme. Pastor de ovelhas insolente, vá embora, volte para sua terra, profetize para o seu próprio povo. Mas Amós não recuou. Seu olhar encontrava o de Amazias com firmeza. Eu não sou profeta, nem filho de profeta, sou apenas um pastor. Mas o Senhor me tomou do campo e me disse: vá e profetize a Israel. Amós capítulo 7, versículos 14 ao 15. Amazias apertou os punhos. Ele precisava dar um jeito naquele homem. Então enviou uma mensagem ao rei Jeroboão: Majestade, um homem do sul está conspirando contra vós. Ele diz que Israel será destruído e que o rei cairá pela espada. Mas Jeroboão II não se importava com profetas. Ele confiava na prosperidade de seu reino e na força de seu exército. Ignorem esse louco, foi sua resposta. Mas Amazias não podia ignorá-lo. Então, olhou nos olhos de Amós e disse algo que achava que o faria desistir. O Senhor está contra você, Amós. Você morrerá longe de sua terra. Você nunca mais falará dentro de Israel. O silêncio caiu sobre todos. E então Amós sorriu. Ele não tinha medo. E tu, Amazias, tua casa cairá. Tua esposa se tornará prostituta. Teus filhos e filhas morrerão à espada. E Israel será levado cativo para uma terra estrangeira. Porque o Senhor falou. Amós, capítulo 7, versículos 16 ao 17. O templo inteiro ficou em choque. Sacerdotes e fiéis olharam para Amazias, esperando que ele reagisse. Mas ele não disse nada. O silêncio após as palavras de Amós foi como um momento que antecede uma tempestade. Os rostos dos sacerdotes estavam pálidos. Os ricos e poderosos presentes no templo de Betel se entreolhavam, nervosos. Mas a indignação logo tomou conta. Quem esse homem pensa que é? Murmuravam alguns. Maldito seja esse pastor insolente, rosnaram outros. Amazias, ainda atordoado pela ousadia de Amós, tentava manter sua compostura, mas algo dentro dele tremia. Ele nunca ouvira alguém falar com tanta certeza, com tanta convicção. Era como se cada palavra carregasse o peso da própria voz de Deus, mas ele não podia deixar que aquele boiadeiro sujasse seu prestígio. Tirem-no daqui, ordenou Amazias, tentando recuperar sua autoridade. 2 homens avançaram, prontos para agarrar Amós, mas ele não recuou, não fugiu, não se intimidou. Pelo contrário, ele ergueu os braços e gritou, sua voz ecoando como um trovão dentro do templo. Ouçam, ouçam, ó Israel. Os guardas pararam hesitantes. Havia algo na voz daquele homem, algo que os fazia tremer. O Senhor me mostrou uma visão, continuou Amós, com os olhos cheios de uma luz ardente. Vi um cesto de frutas maduras e ouvi a voz do Senhor dizendo: o fim chegou para Israel, não tardarei mais o juízo sobre eles. Amós capítulo 8, versículos 1 e 2. O templo ficou em um silêncio mortal. O que ele quis dizer com o fim chegou? Os sacerdotes não conseguiam ignorar a força daquelas palavras. Ouçam! Amós prosseguiu, sua voz ficando ainda mais intensa. O Senhor diz: naquele dia, os cânticos no templo se transformarão em lamento. Haverá tantos mortos que os corpos serão jogados para fora em silêncio. Amós capítulo 8, versículo 3. Os murmúrios cresceram. Algumas mulheres se afastaram, levando seus filhos para longe daquele louco. Mas Amós não parou. Ele se virou para os comerciantes presentes e apontou seu cajado para eles. Vocês que roubam o pobre,
que diminuem a medida do trigo e aumentam o preço do grão. Cale-se, maldito, gritou um comerciante. O Senhor jurou por si mesmo, bradou Amós. Nunca esquecerei o que vocês fizeram. O sol se porá ao meio-dia e lançarei trevas sobre a terra em pleno dia. Transformarei vossas festas em pranto e vossos cânticos em lamentação. Amós, capítulo 8, versículos 7 ao 10. A ira tomou conta da multidão. Alguns começaram a gritar insultos, outros seguravam pedras. Mas antes que pudessem atacar, Amós ergueu as mãos para os céus e gritou com toda a força de seus pulmões: Eis que virão dias em que haverá fome na terra, não fome de pão nem sede de água, mas fome de ouvir a palavra do Senhor. Amós capítulo 8, versículos 8 ao 11. O silêncio caiu novamente. Os sacerdotes estavam sem palavras. Os ricos não sabiam o que dizer. Eles nunca tinham ouvido um homem falar com tanta certeza, com tanta autoridade. Mas então, algo mudou. O desprezo inicial se transformou em fúria. Expulsem-no! Bradou Amazias. Dessa vez, os guardas avançaram de verdade. Eles agarraram Amós pelos braços e o arrastaram para fora do templo. A multidão seguiu atrás, gritando e insultando-o. Pedras começaram a ser atiradas, mas Amós não resistiu, não gritou, não pediu misericórdia. Ele apenas olhou para os céus. E então, antes de ser jogado para fora dos portões da cidade, ele disse suas últimas palavras para Israel: Vocês rejeitaram o aviso e rejeitaram ao Senhor. Eis que ele se afastará de vós, e quando o dia do terror chegar, vocês clamarão, mas ele não responderá. E com isso, ele foi lançado ao chão poeirento, expulso do reino. E assim, a voz de Deus foi silenciada em Israel. A poeira assentava ao redor de Amós. Ele permanecia no chão, sentindo a terra quente sob suas mãos calejadas. A cidade estava atrás dele, e agora ele estava sozinho. Os portões de Samaria estavam fechados. Israel havia rejeitado o aviso. O profeta se levantou lentamente. Ele limpou a poeira de sua túnica, ajustou seu cajado e olhou para o horizonte. Seu coração estava pesado, mas sua missão estava completa. Ele havia falado, agora restava apenas esperar. Os anos passaram. O tempo trouxe colheitas fartas e invernos suaves. A paz aparente fez o povo esquecer as palavras do profeta, mas Deus não esqueceu. Então veio o dia do juízo, um dia comum, como qualquer outro. O comércio fervilhava, os sacerdotes celebravam os sacrifícios, os nobres riam em seus banquetes, mas o céu carregado anunciava que algo estava prestes a acontecer. E então vieram os exércitos assírios, sombrios como a tempestade, ferozes, como leões famintos. Eles marcharam sobre Israel como um enxame devorador. Não houve resistência. Os soldados do rei Jeroboão II foram esmagados. As muralhas de Samaria caíram como barro úmido. Os ricos fugiram. Mas para onde? Os sacerdotes gritaram por socorro. Mas a voz de Deus estava em silêncio. Os pobres, aqueles que sempre foram pisoteados, assistiram enquanto seus opressores corriam como ratos em fuga. E então, as palavras de Amós se cumpriram. Vocês construirão casas luxuosas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhedos, mas não beberão de seu vinho. Amós, capítulo 5, versículos 5 ao 11. Os templos foram saqueados, os altares foram quebrados, o ouro foi arrancado dos palácios, os nobres foram acorrentados, e o povo de Israel foi levado como escravo. Não sobrou nada. A terra antes próspera agora era um deserto de cinzas. E Deus estava em silêncio. Mas essa não foi a última palavra. Entre as ruínas de Israel, as sementes da esperança ainda estavam escondidas na terra seca. Antes de partir, Amós havia deixado uma profecia final.
uma promessa. Naquele dia, diz o Senhor, eu levantarei a tenda caída de Davi, restaurarei suas ruínas. Dias virão em que a terra voltará a florescer e os exilados retornarão para reconstruir as cidades desertas. Amós capítulo 9, versículos 11 ao 15. O juízo caiu sobre Israel, mas o plano de Deus não havia terminado. Ele permitiria a destruição, mas um dia traria a restauração. E quanto a Amós, ele desapareceu. Não há relatos de sua morte, nem de onde foi parar. Como um trovão que ressoa e depois se dissipa, sua voz sumiu da história. Mas suas palavras nunca se apagaram. Seus avisos ecoaram através dos tempos, um lembrete eterno de que Deus não tolera a injustiça, mas também nunca abandona seu povo. Se você gostou desta história, em sua tela aparecerão outros 2 vídeos de histórias bíblicas semelhantes. Clique para assisti-los e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Que Deus esteja contigo.